Boa noite a todos. Prazer estar aqui mais uma vez. Curiosamente, olá, boa noite. Olá, boa noite. Eu fiz essa palestra ontem lá no Lar da Paz e a parte do Evangelho que se abriu foi a mesma da de hoje. Coincidência, né? Ou não? Né? Enfim. Então hoje o tema que eu trouxe para a gente refletir um pouquinho é a origem do mal. Se a gente for buscar notícias sobre o dia, sobre a semana, no celular, computador, o próprio jornal físico que as pessoas ainda buscam, ou mesmo televisão, rádio, a gente vai se deparar com notícias meio tristes. Pessoas que são assassinadas, animais maltratados, com requintes de crueldade muitas vezes, pessoas que vão sendo torturadas, desaparecem, enfim. Eu sou uma das que nem busca mais notícias, para realmente não acabar com o meu dia. E aí então a gente começa a se questionar, por que o ser humano ainda tem tanta crueldade? De onde vem esse mal? Será que está guardado em algum lugar dentro da gente? O que será que acontece? Na doutrina, a gente tem muitas passagens explicando essa origem do mal, de onde vem esse mal. Em todas as obras básicas tem referências e também as obras complementares a gente consegue estudar a respeito disso. Eu trouxe alguns pontos só para ajudar a gente para embasar esse raciocínio. Lá no Livro dos Espíritos, a questão 121, Kardec pergunta: por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Simples pergunta, porque tem gente que faz o bem e tem gente que faz o mal. Resposta dos espíritos: não têm eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, criou-os simples e ignorantes, ou seja, tão aptos para o bem quanto para o mal. Os que são maus assim se tornaram por sua vontade. Então Deus não fez ninguém bom ou mal. Deus fez os espíritos simples e ignorantes. É como se a gente imaginasse pegar uma folha em branco de sulfite. Eu posso escrever nessa folha o que eu bem entender. Coisas boas, coisas ruins, neutras. Da mesma forma, somos nós. Nós podemos escolher, através do nosso livre-arbítrio, se nós vamos fazer o bem ou o mal. Mas Deus não tem nada com essa história. Ele nos criou simples e ignorantes, então a gente tem capacidade, tanto para uma coisa quanto para outra. Na questão 636, Kardec pergunta: são absolutos para todos os homens o bem e o mal? Resposta: a lei de Deus é a mesma para todos, porém o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem e o mal sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. A lei divina é igual para todos, diferente das leis humanas, que variam. Então, se a pessoa tem uma posição melhor, ela não sofre o mesmo tipo de julgamento de uma pessoa de uma posição um pouquinho pior. No caso da lei de Deus, é tudo igual para todo mundo. A diferença é o quê? O grau de responsabilidade. Como assim? Se eu cometo um mal sem saber que eu estou fazendo mal, somos simples e ignorantes, certo? Nós somos criados. A gente vem aprendendo no decorrer das nossas existências. Eu cometo algo ruim, mas sem ter consciência do que eu estou fazendo. O meu grau de responsabilidade é 1. Eu cometo uma maldade, um ato de maldade, sabendo que eu estou fazendo o mal, o meu grau de responsabilidade é outro. Então, a única diferença que vai existir é nisso. Na Gênesis,
capítulo 3, intitulado Bem e o Mal, Kardec coloca pra gente assim: porém, os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus vícios, os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cobiça, de seus excessos em tudo. Aí as causas das guerras e das calamidades que estas acarretam, das divergências, das injustiças, da opressão do fraco pelo forte, da maior parte, afinal, das enfermidades. Ou seja, tudo o que nós sofremos de mal hoje, e sempre sofremos no decorrer da história da humanidade, vem dos nossos vícios morais. Orgulho, egoísmo, cobiça, inveja e todo aquele rosário que a gente já sabe. Não vem de Deus, vem do próprio ser humano. No livro Consolador, na questão 135, Emmanuel diz assim: o determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor para a comunidade universal. Todavia, confiando em si mesmo mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. A única determinação, o que é determinação? É algo que não tem negociação, está determinado, é aquilo e ponto final. A única determinação de Deus é o amor para todo mundo. Só isso que ele deixou determinado, nada mais. Quando a gente se acha superior a ele e resolve fazer as coisas do nosso jeito, a gente acaba bagunçando a harmonia divina e começa o mal. Mas não é só na religião que a gente encontra essa busca por compreender o mal. A ciência também estuda o comportamento humano há muito tempo. E teve um livro que foi lançado em 2011, escrito por Simon Baron Cohen, já traduzido do inglês, A Ciência do Mal, sobre a empatia e as origens da crueldade. Esse livro foi explicado pela Anete Guimarães, que é uma oradora que eu gosto muito, e ela é médica neurologista no Rio de Janeiro. E ela trouxe numa palestra de 2021 toda a explicação desse livro. O Simon, que escreveu esse livro, ele é psicólogo britânico, professor da Universidade de Cambridge. E ele é neto de judeus que sobreviveram ao campo de concentração de Dachau. Ele cresceu ouvindo todas as crueldades cometidas pelos judeus na época do Holocausto. Porque os avós criaram como que uma comunidade de suporte uns para os outros, desses sobreviventes. E eles compartilhavam suas histórias de dor. Então, o Simon cresceu ouvindo tudo isso. E ele não se conformava, ele falava: gente, não é possível, tem que ser gente muito ruim desde criancinha para fazer essas coisas. Não pode ser um negócio desse. Um ser humano normal nunca faria isso com ninguém. E quando ele pesquisou principalmente sobre Mengele e as duas enfermeiras que o ajudavam nos seus experimentos, uma das enfermeiras, inclusive, tinha recebido um prêmio dos parentes das pessoas que ela cuidava. Ela era cuidadora de idosos. E ela tinha recebido um prêmio pela sua bondade e pelo seu carinho com esses pacientes. Era uma pessoa boa, normal até então. E de repente, quando entra o Holocausto, ela se transformou num verdadeiro monstro. Fisicamente, pessoas normais. Nenhum indício de maldade. E aquilo intrigou. Falou: não é possível. Tem que ter alguma coisa que indique essa maldade no ser humano. E ele conseguiu reunir 300 cientistas e 66 instituições de pesquisa ao longo do mundo, ao redor do mundo, para coletar dados para essa pesquisa, para esse estudo sobre a crueldade humana, especificamente a crueldade. E aí eles foram juntando dados e eles conseguiram criar uma teoria chamada de ciência do mal.
Ele parte do princípio de que o ser humano é um ser sociável. Nós somos programados geneticamente para cooperarmos entre nós, daí vivermos em sociedade. A grande maioria dos seres humanos vivemos em sociedade. Temos um ou outro eremita que se isola, mas, de um modo geral, precisamos uns dos outros para sobreviver. Então, parte-se desse princípio, esse estudo do Simon. E ele queria entender o que exatamente muda essa programação que a gente já traz. Com as pesquisas, eles descobriram que existem válvulas de segurança no cérebro para evitar que a gente caia na crueldade, que a gente se torne antissocial e ruim. E ele com o grupo dele, deu o nome para essas válvulas de segurança, esse grupo, para circuito empático, de empatia mesmo. A pessoa tem empatia, não tem empatia. Circuito empático. Esse circuito empático, então, é composto por 3 áreas cerebrais. Então, o problema está no cérebro? Veremos cenas dos próximos capítulos. Não durmam, porque eu vou contar. Então, eles descobriram que tudo começa numa determinada área chamada de área de reconhecimento facial. Essa área fica localizada na área da visão do cérebro. E foi descoberto que essa área da visão é subdividida de acordo com especialidades em 2 áreas. Essa área de reconhecimento facial, que é específica para seres humanos, e uma outra área para todo o resto. Então, lá nessa areazinha visual, eu consigo identificar se o que eu estou vendo é uma pessoa ou uma cadeira. Essa área, ela começa a se desenvolver mais ou menos por volta dos 6 meses de idade, que é quando a criança começa a fazer o quê? Estranhar as pessoas. Então, era um bebê fofo, que bem cuidado, alimentado, sequinho, bonitinho, não chorava no colo de ninguém. Podia passar de mão em mão que o ser estava pleno. Chega um ponto que a hora que vai para o colo de alguém que não reconhece, chora. Bota a boca no mundo e não fica por nada no colo daquela pessoa que não reconheceu. É a área do reconhecimento facial que começou a se desenvolver. E essa área armazena tudo aquilo que a gente conhece sobre seres humanos, emoções, suas expressões. Por exemplo, estamos assistindo a um filme, um dorama, com uma cena de emoção acontecendo, emocionante. Se os atores, vamos supor que os atores realmente são bons, a gente consegue se identificar, e aí aparece uma cena de muita emoção. Eles choram na cena. O que acontece com a gente? Choramos também. Os meninos, estamos assistindo uma partida de futebol. O cidadão toma um chute nas áreas mais sensíveis. Tem gente que chega a se encolher no sofá e dá um ai, né? Dependendo da cara que o jogador fez ao cair. Ronaldinho naquela Copa, que ele virou o joelho. Eu fui uma que, né? Por quê? A gente reconhece aquela expressão daquele ser humano. Uma vez, então, sensibilizada essa área, eu reconheci que é um ser humano, vai para a segunda área do circuito empático, que é a área do espelhamento. Essa área, ela vai identificar e determinar que tipo de expressão facial aquele ser humano está fazendo. É alegria? É dor? É humilhação? É tristeza? E aí eu sou capaz de entender como eu devo agir com aquela pessoa. Acontece que descobriram essa área, não nesse estudo do Simon, mas num outro estudo que aconteceu um pouquinho antes, nos Estados Unidos. Eles estavam estudando psicopatas, assassinos, desses que matam em série, assim. E eles tinham prendido um cidadão que tinha matado 32 mulheres com requintes de crueldade. E esse cara ia a julgamento. Quando saiu esse estudo sobre os psicopatas, o que eles descobriram?
que nessa área do espelhamento, a grande maioria dos psicopatas tinha um defeito, tinha uma anomalia justamente nessa região, o que incapacitava essas pessoas de entenderem o que a outra pessoa podia estar sentindo. Eles não tinham capacidade de entender o que a pessoa sentia. Podia ser um chute na região mais sensível, podia ser uma cena emocionante. Para eles é tudo igual, não fazia a menor diferença. A grande questão que se pegou então foi: essas pessoas então são criminosos ou são doentes? Nós vamos prender doentes? Foi a julgamento. E aí, quando foi a julgamento, esse cidadão específico, a defesa dele descobriu esse trabalho que estava sendo feito e submeteu o cara ao estudo de imagem. E viram que ele realmente tinha essa anomalia. Então, a defesa usou essa justificativa para o comportamento criminoso do seu cliente. Ele matou porque ele tem anomalia. Ele só se comportou dessa forma cruel porque, coitado, ele teve um defeito cerebral. Mas, como Deus é bom, o detetive responsável pela prisão do cidadão tinha uns comportamentos esquisitos em termos de social. Não se dava muito, não saía muito, ele era meio esquisitão. E ele resolveu se submeter ao teste, ao exame, que deu que ele também tinha a anomalia. Quando a defesa traz, então, a justificativa do comportamento assassino do cara por conta da anomalia, o detetive rebate dizendo que não, o seu cliente é um criminoso porque ele escolheu matar essas mulheres. Eu tenho a mesma anomalia e eu escolhi ser um agente do FBI e prender pessoas como seu cliente. Daí surgiu então a terceira área do nosso circuito empático. Então, só a gente recapitulando: primeiro, eu reconheço que é um ser humano, que não é uma cadeira. Depois, eu entendo a expressão, eu leio no rosto desse ser humano qual é a expressão dele. E aí eu preciso juntar as duas informações para entender, processar o que aquele ser humano que eu estou vendo está sentindo, que é feita na terceira área, que é a área de avaliação do caráter. Ela vai interpretar as informações que estão sendo colhidas pelas outras duas áreas. Se não for reconhecido como um ser humano, descarta, pode jogar fora. Se for um ser humano, o circuito empático entra em ação e se eu estiver fazendo qualquer coisa de ruim, eu paro imediatamente. Isso se estiver tudo funcionando bem. E aí, fizeram um estudo que englobou grandes cidades do mundo. Uma dessas cidades foi São Paulo. Pegaram uma criança bonitinha, arrumadinha, limpinha, cheirosinha, entre 8 e 10 anos, puseram no viaduto do chá em São Paulo. 5 minutos para um carro do lado. O que você está fazendo aí? Ai, sua casa. Cadê seu pai? Cadê sua mãe? O que está acontecendo? Pegaram a mesma criancinha, tiraram a roupa bonitinha, sujaram a criancinha, puseram roupa rasgadinha e descabelaram a criancinha, puseram no mesmo lugar. 8 horas depois, ninguém tinha parado. Eu lembro disso. Há muito tempo atrás. Exatamente. E, infelizmente, as outras cidades também tiveram o mesmo resultado. É como se a sujeira tivesse transformado aquela criança em invisível, em um pedaço de papel sujo, que pode ser descartado, que não tem problema nenhum. Isso se dá o nome de coisificação. Quem descobriu, quem cunhou esse termo coisificação foi Viktor Frankl. Viktor Frankl era um neurologista e um psiquiatra austríaco. Ele também foi sobrevivente dos campos de concentração do Holocausto. E ele passou por mais de um campo. Quando ele é libertado, ele vai para os Estados Unidos, refugiado, e se torna professor da Universidade de Yale, que é um polo da elite econômica e intelectual dos Estados Unidos. Se
tornou professor lá. E ele fundou uma chamada logoterapia, que é a terapia do sentido de vida. Por quê? Ele observou que nos campos de concentração, onde faltava absolutamente tudo, as pessoas tinham desejo de sobreviver. Ninguém queria se matar. Todo mundo queria sair dali vivo. Ou porque tinha alguém esperando, ou porque queria contar para o mundo. Tinha um motivo para sobreviver. Em Yale, onde tinha-se de tudo, não faltava absolutamente nada, o índice de suicídio era enorme. Como assim? Não tinha sentido de vida, propósito. Sobrava coisa, ninguém tinha propósito. Faltava tudo, existia essa ânsia de sobreviver. E ele então descobriu esse sentido da vida que é o que nos move, é o que nos faz ir para frente. E o que tem a ver com a coisificação? A coisificação está nessa área da avaliação do caráter. Quando a gente coisifica, nós perdemos o nosso propósito de vida. Nós perdemos o sentido de vida. E aí, um ser humano pode ser uma coisa, um pedaço de papel, inclusive eu mesmo. Não faz diferença eu tirar minha vida, porque eu não sou gente, eu sou um pedaço de papel, eu sou descartável. Então, esse é o processo da coisificação. Foi isso que aconteceu com o povo alemão, quando se deixou convencer de que judeus não eram gente, eram porcos, eram coisas, podiam ser descartados de qualquer jeito. É isso que acontece quando a gente vê nas notícias mendigos sendo mortos, colocando fogo neles que estão na rua, porque não é gente, é coisa. Mulheres que são espancadas até a morte, não é gente, é coisa. Então tá tudo bem, meu circuito empático não funciona, porque é coisa. Simon ainda descobriu, e o grupo dele, que para que esse circuito empático realmente funcione, nós precisamos reconhecer 142 expressões faciais nos dois gêneros, homem e mulher, e em pelo menos 3 raças diferentes da minha, porque senão não funciona. Eles chamaram isso de alfabetização emocional. O grande problema é, nós alfabetizamos as nossas crianças para ler e escrever, mas não emocionalmente. Como assim? No nosso dia a dia, não vai falar com ele, é um mendigo, não tá vendo? Sai de perto. Ai, deixa pra lá, ó, biruta. Não vai mexer com o velho, ai, coisa, pegar doença. A gente coisifica as pessoas em mensagens subliminares. A gente ensina as nossas crianças a não se misturar com pessoas diferentes daquilo que ela é. Então, quem tem um nível social, só naquele nível social. Ah, é empregado, você vai perder tempo com um empregado? Resultado, adultos que não reconhecem outras pessoas como seres humanos, mas como coisa. E aí, posso matar, posso triturar, posso rasgar, posso picotar, botar numa mala, que tá tudo certo. Não é gente. Ah, ele me batia tanto, é um porco chauvinista, não é gente. Então eu vou trancar dentro da mala e vou jogar fora no rio. Simples assim. Bom, concluindo tudo então, doutrina com ciência, a doutrina mais uma vez mostra que sempre esteve certa e a ciência vem e prova. Como assim? O mal nasce dentro de nós. A própria ciência demonstra isso. Mesmo quando temos uma certa anomalia que favorece o nosso comportamento negativo,
cruel, nós podemos escolher não sermos cruéis. Nós podemos escolher o caminho do determinismo divino, que é o amor. Então, a escolha é nossa, é o livre-arbítrio. Somos nós que determinamos se nós seremos bons ou maus. Não é o acaso, não é Deus, somos nós. E isso em cada pequena coisa do nosso dia a dia. A gente determina. Quando Jesus vem e traz para nós, faz para o outro o que gostaria que te fizesse, ama o teu próximo como a si mesmo. O que é isso? Ele força a gente a enxergar o outro como outro ser humano, é igual a mim, não tem diferença nenhuma. Então meu circuito empático funciona, eu não vou fazer nada de ruim, ou pelo menos não propositalmente, eu posso tentar evitar. Ele me põe no mesmo nível da outra pessoa, é outro ser humano que está diante de mim. Então eu não posso ser cruel, a válvula vai funcionar. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Resposta: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Vontade da gente vencer nosso orgulho, nosso egoísmo, da gente transformar esses vícios, essas paixões dentro de nós, diminuir a intensidade disso tudo e começarmos a realmente escolher o determinismo divino, a lei divina, que é a lei do amor. E como já dizia Roberto Erasmo Carlos, que eu adoro, se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Simples assim. Então que a gente aprenda de verdade a viver, fazendo as boas escolhas, escolhendo pelo bem, porque tudo vem certinho. Mesmo quando existe uma falhinha orgânica, vem certo. Está na nossa mão. É o espírito que determina. Não é a falha do cérebro que vai mandar. É o espírito que vai escolher se aquela falha no cérebro vai fazer da gente um agente do FBI ou um assassino em série. Então, obrigada, gente.